Os primeiros registros de fabricação de cerveja têm aproximadamente 6.000 anos e remetem aos sumérios, povo mesopotâmico. Documentos históricos mostram que em 2100 a.C., os sumérios se alegravam com a bebida fermentada, feita à base de cereais. Na sequência, foram os egípcios que se alegraram com o líquido em sua dieta diária. Já no Brasil, a história das primeiras cervejarias começa com a chegada do conde Maurício de Nassau ao Recife em 1637. Junto com Nassau veio o cervejeiro Dick Dix, com uma planta de cervejaria e os componentes para serem montados. A cervejaria foi montada a partir de outubro de 1640 na residência chamada La Fontaine, a princípio para consumo artesanal, mas a ampliação da venda do produto ocorreu a partir de 1808. E depois de conhecer um pouquinho mais da história da cerveja, agora a gente vai falar com um profissional que lida diariamente com o produto, um sommelier em cerveja, o Álvaro Teodoro. Álvaro, o que é que faz um sommelier? Explica pra gente. Bom, o sommelier de cerveja é o profissional responsável por fazer a entrega de uma experiência, diferenciada na cerveja, que vai além do que simplesmente você abrir uma garrafa e colocar um líquido no copo e beber. Então a gente comenta um pouco da história da cerveja, sobre de onde veio aquele estilo, qual é a origem daquele estilo, as características da cerveja, com que alimentos ela harmoniza, com que momentos ela harmoniza, até de repente com que tipo de música ela pode harmonizar. Então o objetivo é que a gente possa entregar para o cliente uma experiência diferenciada e completa. Mas para ser um sommelier não basta apenas proporcionar ao cliente um modo correto de apreciar a bebida. Álvaro mostra que o profissional precisa conhecer bem a história do produto. A cultura nessa época, da Mesopotâmia, sumérios, egípcios, era uma cultura politeísta. Então existia um culto a vários deuses. Então, na verdade, a cerveja não tem um deus, a cerveja tem uma deusa. A cerveja tem uma deusa Ninkasi. A gente fala muito do Código de Hammurabi, da questão do olho por olho, dente por dente. Mas existia no Código de Hammurabi uma legislação sobre a produção e comercialização de cerveja, que dizia que quem produzisse ou comercializasse cerveja ruim, teria lá uma pena, seria preso. O dia a dia de Álvaro é assim, em meio à diversidade de cervejas, desde as produzidas em Campina Grande até mesmo as importadas. Falamos sobre as curiosidades e o nosso sommelier também demonstra afinidade com o assunto. Existem algumas pessoas que dizem que foi a cerveja que salvou a humanidade, porque existia uma contaminação grande de água naquela época. E começou-se a perceber que as pessoas que bebiam cerveja, inclusive crianças, porque cerveja não era tratada como bebida alcoólica para festa e farra como a gente tem hoje. Era tratada como alimento, porque ela é muito rica em nutrientes. E aí percebeu-se que as pessoas que tomavam cerveja não adoeciam. Mas por quê? Por conta do processo de fabrico da cerveja, que você passa por uma fervura, então eliminava ali qualquer tipo de mal que tivesse na bebida. E para finalizar o nosso papo, Álvaro ainda nos presenteou com a aula sobre os tipos de copo e as cervejas que devem ser servidas com cada um deles. Para degustar cerveja, a gente tem uma série de copos, uma variedade enorme de copos, e cada um deles tem um porquê. E não é necessariamente para poder propiciar uma melhor experiência para a cerveja, mas por uma questão de tradição. Por exemplo, a gente tem aqui o cálice, O cálice geralmente é utilizado para servir as cervejas belgas. E por que é que a gente faz isso? Porque as cervejas belgas eram produzidas por monges beneditinos. E por serem feitas em mosteiros, eles usavam muitos cálices no dia a dia, para tomar o vinho, para tomar a cerveja. Então, por uma questão cultural, as cervejas belgas são usadas para essa forma. Assim como esse copo agora aqui, que a gente vai servir uma cerveja IPA, ou IPA, a cerveja India Pale Ale, que é uma cerveja que tem potente amargor, é uma questão recente, criada pelos americanos, porque a cerveja ela é muito aromática, e aí o copo nessa forma faz com que você possa perceber melhor o aroma que ela tem, Então um aroma intenso um aroma intenso cítrico, de muito maracujá, de manga verde. Então ela é feita é uma questão para poder propiciar mais a questão da percepção do aroma.